Olá, pessoal da turma de administração, sétimo período da UNI, alunas e alunos. Como nós anunciamos, nós estamos iniciando aqui um envio de vídeos de conteúdo que pretende ser, como já dissemos, um elemento complementar para a compreensão dos conteúdos que nós discutiremos a cada um dos nossos encontros. Aproveite então e espero que vocês me indiquem uma forma de melhorar essa nossa apresentação. Nós estaremos bastante receptivos para isso. Nós vamos falar hoje sobre o conteúdo da próxima aula, que é modelos, teóricos de administração pública. Para falar sobre modelos teóricos, bom, primeiro é bom que a gente esclareça que quando a gente chama de modelos teóricos, nós estamos dizendo o seguinte: são modelos que a teoria, enfim, o histórico, nos diz, e, portanto, se são modelos teóricos, não são modelos que existem na realidade. Como todo modelo, modelo é algo que nós construímos, modelo é uma simplificação da realidade, e a realidade, quando nós a olhamos, ela é muito mais complexa do que qualquer modelo que nós podemos construir. Portanto, é com essa perspectiva que nós devemos olhar, então, essa discussão sobre modelos teóricos. A segunda questão é que, quando nós falamos de modelos teóricos, os nomes desses modelos, patrimonialista, burocrático, enfim, parte dessa nomenclatura vem de algo desenvolvido, de algo construído, uma teoria construída pelo sociólogo Max Weber. E é preciso, então, que a gente relembre ou retome ou discuta um pouco esses conteúdos como fundamentos para a compreensão dos modelos teóricos de administração. Então, portanto, para compreender os modelos teóricos, é preciso que nós compreendamos aquilo que Weber chamou de poder e dominação. E, para compreender poder e dominação, é preciso que a gente discuta também dois outros conceitos weberianos, que é o conceito de ação social e o conceito de tipo ideal. Ok? Então, nessa perspectiva, ou seja, mais discussão desses conceitos que trata esse vídeo, porque as características do modelo teórico de administração pública patrimonialista e burocrática, que é o tema do nosso próximo encontro, ele está bem detalhado no material que nós enviamos para vocês para leitura, que eu espero que vocês tenham lido, que vocês leiam antes da aula para a nossa discussão. O primeiro conceito é o conceito de tipo ideal. Para a realização de análise sociológica de fenômeno, há necessidade que a gente tenha parâmetros, ou seja, é preciso encontrar parâmetros para fazer análise. E é nessa perspectiva que surge, então, aquilo que Weber chamou de tipo ideal ou tipo puro, que é, na verdade, a construção de um instrumento, ou é um instrumento para análise sociológica elaborado visando a compreensão de fenômenos sociais. Como é que é possível pensar na construção desse tipo ideal ou tipo puro? É possível pensar nessa construção olhando, assim, eu vou construir um tipo ideal, um tipo puro, na perspectiva weberiana, olhando as características marcantes de determinado fenômeno em várias partes, e reunindo, então, aquilo que se chama de, assim, essas são as características típicas desse fenômeno, quando eu reúno aquilo que eu observo em muitos lugares. E essa construção, ou seja, essa descrição dessas características serve como parâmetro para eu poder fazer análise dos fenômenos concretos que eu consigo observar, que estão à minha volta. Então, portanto, o construto tipo ideal weberiano, ele fornece um caso com o qual os fenômenos concretos são constatados e serve de esquema para generalização. Portanto, tipo ideal, tipo puro weberiano, ele não existe na realidade daquela forma, é uma construção mental para analisar, para compreender, para servir como contraste
aos fenômenos concretos observados. Assim, o tipo ideal, o tipo puro weberiano, ele foi utilizado como método, ou como um instrumento na utilização do método comparativo, que é o método weberiano, ou seja, Weber procurou fazer análises sociais e tirar conclusões a partir dessa análise, comparando fenômenos concretos que ele observava em várias partes do mundo com aquilo que ele chamou do tipo ideal ou tipo puro. O segundo conceito importante nessa discussão é chamado conceito de ação social. Weber chama de ação social toda forma, né, que o indivíduo utiliza para se comportar, né? Agora ele diz, mas quando esse indivíduo, quando a conduta desse indivíduo, né, ela tem um sentido subjetivo, ou seja, quando a ação de um indivíduo ela é movida por um sentido objetivo, Weber chamou isso de ação social. Então, ação social é toda ação, toda conduta humana, cujos sujeitos atribuem, vinculam, né, tem na origem dessa ação um sentido subjetivo. Então, alguém age movido por determinado sentido, por determinado propósito. E Weber diz que esse sentido pode ser um sentido real ou um sentido ideal, ou seja, aquele que realmente o indivíduo emprega, ou aquilo que ele imagina como sendo um sentido para esse tipo de ação. Nessa perspectiva, então, para Weber, toda ação social é uma ação que visa algo, que tem determinado sentido, que tem determinada origem, acho que para ser mais preciso. E nessa perspectiva, Weber então definiu 4 tipos de ação social. Uma que ele chamou de ação social com relação a fins, que é ação social cuja motivação é o fim visado. Então, o importante é o objetivo, é aonde eu quero chegar. E, para tanto, eu defino os meios racionalmente, eu identifico, analiso e escolho o meio mais adequado, mais eficiente, eu diria, para atingir esses objetivos. Não importa se isto vai causar dano, transtorno a outras pessoas, tal, desde que eu atinja o objetivo, isto digamos, é o que interessa numa ação social racional do tipo puro, né? O segundo tipo é a ação racional com relação a valores. Diferentemente do primeiro, a ação em relação a valores não é o fim visado que é a parte importante. A parte importante é como é que eu caminho em direção a esse fim visado. E este caminho em direção ao fim visado leva em consideração ou tem como motivação da ação os valores do indivíduo. Então, e ele age, então, calcado nos seus valores ou a partir dos seus valores. Um terceiro tipo de ação social é chamada ação afetiva. Observem que as duas primeiras, chamado de ação racional com relação a fins, ação racional com relação a valores, ou seja, esses dois tipos de ação são chamados de ação racional, ou seja, que o indivíduo utiliza a razão para agir, né? Uma considerando a escolha dos meios em função do fim, e a outra considerando o atingimento dos fins, mas adotando a perspectiva ou a forma de fazer que respeite ou que adote os seus valores. As duas próximas não têm a perspectiva de racional, ou seja, não são ações racionais. Então é ação, isso como foi cunhado por Weber, né, como ele cunhou esse tipo de ação. Ação social afetiva, que é ação movida por sentimentos de ódio, de prazer, enfim, de alegria, de tristeza. Então o indivíduo age movido pelos seus sentimentos e busca, nesse tipo de ação, satisfazer as suas necessidades de uma forma não racional. A outra é a ação social tradicional, onde a motivação da ação são os costumes, os hábitos
aquilo que vem, então, enraizado enquanto tradição nos indivíduos. Então, são duas outras formas de agir dos indivíduos, da ação social, e que não levam em consideração ou não tem a perspectiva de ação racional. Então, com base nesses dois conceitos, eu diria, não com base, mas utilizando esses dois conceitos, o tipo ideal e o conceito de ação social, né, Weber, então, formulou o que ele chamou dos conceitos de poder e dominação, e discutiu isso longamente, né? O que é que Weber chama de poder? Chama de poder a possibilidade de um indivíduo, de uma instituição, impor a vontade sobre outro indivíduo, sobre outros indivíduos. Então, poder é possibilidade de imposição de vontade. Toda vez que alguém consegue impor vontade, ele tem poder. É claro que esse poder pode ser ou não legitimado. Como é que se legitima o poder? Weber diz o seguinte, que se essa probabilidade de imposição, né, do poder, de imposição de vontade, na verdade, que é poder, se isso encontrar obediência, ou seja, se houver aceitação por parte do outro, dos outros, né, você tem, então, o que ele chamou de dominação. Então, a dominação, na verdade, é o fenômeno da aceitação, da obediência à imposição de vontade. E é isto que legitima o que nós chamamos de poder. Então, como o poder é o exercício da vontade sobre os outros, né, a dominação é a aceitação e subordinação desse exercício, do poder exercido. De tal maneira que a dominação, que é a legitimação pela aceitação, ou seja, a dominação é que legitima esse exercício do poder, confere autoridade a quem exerce o poder. Então, quando nós falamos autoridade, nós estamos falando que alguém tem autoridade porque alguém tem um poder que é legitimado. Se esse poder não é legitimado, esse alguém não tem autoridade. Então, com base nesses conceitos, né, nos anteriores e nesse, Weber define, então, ou discute o que ele chamou do tipo de dominação. Primeiro, a dominação carismática. A dominação carismática é a dominação que ela ocorre em função da devoção dos indivíduos a uma pessoa por considerá-la, ou por considerar que essa pessoa tem dotes, tem poderes, tem características especiais, sobrenaturais, que os outros não têm. Então, é uma dominação que se faz pela devoção das pessoas a esses poderes excepcionais de algum indivíduo. É uma relação puramente pessoal e que pode desaparecer na medida em que as pessoas deixam de reconhecer que esse indivíduo tenha poderes excepcionais. Isso ao longo da história, né, nós temos muitos líderes que exerceram esse tipo de dominação e ainda essa característica existe em determinados líderes recentes ou atuais, em menor grau, mas ela acaba ainda sofrendo na medida em que nenhum tipo de dominação ele é exclusivo. Assim como nenhum tipo de modelo de administração é exclusivo, ele não é exclusivo, porque nenhum tipo de dominação é exclusivo, eles coexistem entre si. E aí a pergunta que nós deixamos para vocês é: que tipos de ação social, daqueles 4 que nós vimos, podem ser associados à dominação carismática, né? O segundo tipo de dominação discutido por Weber é chamado de dominação tradicional, que é uma dominação decorrente da crença ou da obediência a poderes senhorais. Sejam esses poderes senhorais advindo de um rei, de um monarca, de alguém com muito... de um dono de terra, enfim, seja ele advindo de um poder familiar, ou de alguém que exerça o poder familiar. Então, quando a gente pensa em dominação tradicional, nós pensamos em 2 perspectivas.
Uma chamada de dominação patriarcal, né, e a outra de dominação patrimonial. A dominação patriarcal é aquela que é exercida em função dos costumes, em função da tradição, de que o chefe da família, de que o mais velho da família, de que o patriarca da família é aquele que define tudo, como as coisas devem ocorrer na família, inclusive quem deve fazer o quê e quando. Quem é que pode ser beneficiado com determinados bens, quem é que não pode, quem é que pode exercer poder, quem pode dividir com ele o poder e assim por diante. E no caso da dominação patrimonial, é a dominação que ocorre pela concessão de quem tem o poder sobre bens, bens que normalmente seriam bens que deveriam ser bens públicos, bem da sociedade. Por exemplo, no caso dos monarcas, nos feudos, enfim, há uma concessão, seja de bens através de cargos, seja de bens através de terra, seja de bens através de outras formas de distribuição de benesses, né, para os súditos, de tal maneira que os súditos usufruam dessas benesses e retribuam ao Senhor com algum tipo de retorno, normalmente retorno econômico, enfim. Às vezes, essa dominação ela é exercida também em função do reconhecimento que é feito das pessoas, no caso das monarquias, enfim, dos cargos que as pessoas eram colocadas como reconhecimento e elas reconhecidas como poderosas, né? Então, a ordem ou o poder é exercido como um conteúdo dado pela tradição, nas normas tradicionais e vontade pessoal do senhor, seja ele o senhor da casa ou o senhor do império. O quadro administrativo, normalmente nesse tipo de dominação, quando eu penso em administração, o quadro administrativo ele é exercido por parentes e amigos, ou seja, são dependentes pessoais, né? É por concessão pessoal. Pessoas ligadas pelo vínculo de fidelidade. Não há aqui nenhuma preocupação com a questão da nomeação ou da concessão para alguém de algum cargo por competência, né? Os servidores, na dominação patriarcal, né, as pessoas são totalmente dependentes do Senhor, ou seja, não há nenhuma possibilidade de alguém dividir o poder numa dominação patriarcal. No caso da dominação que chama estamental ou patrimonial, né, nos casos do feudo, dos impérios, né, os servidores eram, na verdade, pessoas que não eram familiares em geral, eram pessoas independentes, mas com posição compatível para exercer determinado cargo, né? O cargo era uma concessão, um privilégio, e a pessoa tinha o direito de comprar esse cargo. E na medida em que ela fazia isso, ela não podia ser desalojada, de tal forma que ela passava, de alguma maneira, a dividir o poder com o Senhor, né? E a mesma coisa se dá em função da questão patrimonial, que é por concessão. Como nós pensamos no Brasil, nós temos, por exemplo, a questão das companhias hereditárias, as companhias hereditárias, né? Enfim, aquelas que eram as concessões de terras que as pessoas tomavam para si, né, e exerciam por concessão do reino e retribuíam ao reino, né, enfim, a coroa, em forma de retorno, né, retorno pecuniário. Retorno pecuniário e retorno de apoio, né? Nesse tipo de dominação tradicional patrimonial, os servidores geralmente têm regulações, as relações são reguladas pela tradição, ou seja, não há normas escritas de como as pessoas se comportam, é a tradição que diz como ela deve se comportar. O poder geralmente é dividido entre senhor e funcionários, como eu falei agora há pouco, né? Seja por título de propriedade, seja a partir de privilégios, né? E aí a pergunta que nós também deixamos aqui é: que tipo de ação social, daquelas 4 que nós vimos, podem ser associadas à dominação tradicional, a esse tipo de dominação, seja ela
patriarcal, seja ela patrimonial. E o último tipo de dominação discutido por Weber, proposto por Weber, é a chamada dominação racional legal, ou mais comumente conhecida como dominação burocrática, que é a dominação decorrente da obediência a estatuto, a leis, a norma, enfim, aquilo que é formalizado como modo de comportamento dos indivíduos, enfim, dos gestores, das pessoas, e assim por diante, né? Nesse tipo de dominação, o quadro administrativo geralmente são funcionários nomeados com as características que nós conhecemos aí, que perduram até hoje, né? Era assim no tipo ideal weberiano e boa parte ainda é assim até hoje. Você tem normalmente funcionários concursados, se exige formação, estando lá dentro, se tem uma carreira, se exige que ele se aperfeiçoe, que se capacite, se exige que tenha competência e assim por diante. Tem uma hierarquia de autoridade, enfim, as características que são já conhecidas de vocês, né? E a obediência, nesse caso, não se dá a uma pessoa, não se dá à pessoa, mas à regra, à norma. É a norma que diz a quem devemos obedecer, ou quem as pessoas devem obedecer, no sentido administrativo, e em que medida obedecer, quando obedecer, né? A administração do tipo ideal, a burocracia do tipo ideal, né, é aquela que age de acordo com o formal, né, de acordo com as regras racionais, de acordo com as regras formais, onde você tem cargos exercidos por funcionários, rotineiros por funcionários, e os cargos de mando políticos por monarca, presidente, governador, senador, etc, etc, etc. Então, burocracia é aquilo o que nós chamamos de burocracia é o tipo puro de dominação legal, né? Mas é claro que, como nenhum tipo existe na realidade, nenhum tipo puro existe na realidade, né, você tem então que o real, na realidade você tem essas dominações, esses tipos de dominação, ele tem uma mescla, né? Quer dizer, o fenômeno real é uma mescla de vários tipos de dominação, onde as características de um tipo acabam sobressaindo, né? No Brasil é muito característico isso, nós vemos ainda hoje, né, características dos 3 tipos de dominação, e que, de alguma maneira, sobressai, claro, né, um dos tipos, mas é facilmente verificado ao longo da nossa história, e na nossa história recente, e não estou falando da história antiga, estou falando da atual. Você pegar, por exemplo, o fenômeno do Petrolão, né, o que é a corrupção na Petrobras, senão a manifestação eloquente da dominação patrimonialista exercida no século XXI. Bom, aqui a pergunta que nós deixamos para vocês novamente, né, que tipo de ação social, daquelas 4 que nós vimos, podem ser associadas à dominação racional legal? Não é carismática, que é um erro de grafia, é um erro do Ctrl+C, Ctrl+V, é isto? E que vocês podem responder isso depois. Nós paramos por aqui, eu já peço desculpa pelo o vídeo longo, mas eu acho que era fundamental tocar nesses aspectos. E as características do modelo teórico de administração patrimonialista, as características do modelo teórico de administração burocrática estão no texto que nós enviamos para leitura para vocês. Eu espero que tenham lido, que vocês leiam, e espero, né, que se chegaram até aqui nesse vídeo, né, que esse vídeo tenha servido para contribuir para a compreensão de vocês do conteúdo desses 2 tópicos. Muito obrigado, até o próximo vídeo, até próximo encontro presencial nosso.